Cumprimentamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo a sua paz e harmonia nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu, em todos os mundos habitados. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Envia-nos, Pai, seus divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias espirituais, especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos de exposição doutrinária, passes e irradiações. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Iniciaremos neste momento a exposição doutrinária, que foi retirada de um canal do YouTube. Muito obrigado, que assim seja. Hoje a nossa abordagem é em torno dos problemas da afetividade, especialmente o transtorno bipolar da afetividade, muito conhecido como depressão, ou psicose maníaco-depressiva, como era conhecido até o começo do século XXI. A depressão é hoje um dos tormentos da sociedade. É de natureza tremendamente epidêmica. Está em toda a Terra. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existem aproximadamente diagnosticados 360 milhões de depressivos. Se considerarmos aqueles que ainda não foram diagnosticados e se encontram nos tormentos desse transtorno terrível, a cifra é mais assustadora. Merece considerar, no entanto, por que o homem moderno, que atingiu o macrocosmo, que penetrou no bóson de Higgs, não é feliz. Qual a razão de tanta grandeza e de tanta miséria, de tantos júbilos e de tantas dores? A depressão é um fantasma que assusta as criaturas humanas. E quase todos nós, com raríssimas exceções, experimentamos-la. Em determinados momentos da nossa vida, passamos por períodos depressivos. Alguns muito fortes, outros nem tanto, alguns superficiais. O próprio Carl Gustav Jung desceu ao fundo do poço, numa depressão tremenda, o que ele considerou muito útil, porque ele pôde vivenciar a tragédia do ser depressivo. Mas com a sua genialidade, ele soube administrar aquele período difícil e dali retirou benefícios terapêuticos para salvar milhões.
A depressão não é, portanto, um problema de atualidade. Ela sempre existiu, no passado com o nome de melancolia. Os gregos referem-se a essa melancolia como sendo uma punição dos deuses. Mas Aristóteles falava que Sócrates e Platão periodicamente entravam em melancolia quando se faziam inspirados pelos deuses. É que vale dizer que essa melancolia tinha duas vertentes, a punitiva e a inspirativa. A verdade é, no entanto, que o conceito de Hipócrates e mais tarde Galeno sobre a depressão tinha suas raízes numa experiência bíblica, na presença da bilis negra, que era resultado do pecado original. A tese ingênua e mitológica da Bíblia, do equívoco de Eva, do erro de Adão. Mas que através das sangrias dos vomitórios se poderia libertar o indivíduo do excesso de bilis negra. E os resultados eram lamentáveis, porque os que não morriam de desidratação permaneciam com tormento cruel. Mas a própria palavra depressão vem do latim depremere, que significa puxar para baixo. O depressivo é alguém pessimista, que perdeu o sentido da vida, é uma vida vazia. Não encontra um significado psicológico e, por isso mesmo, ele tem um comportamento muito especial. Claro, não se sabia essa ocorrência. Muitas vezes passava por preguiça, por indiferença perante os problemas dos outros, porque perde o depressivo a afetividade com os seres mais queridos. Daí ser chamada transtorno da afetividade. Exatamente por causa dos processos neuronais, das neurocomunicações, da produção das substâncias da alegria, do bem-estar, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são fundamentais para o nosso bem-estar. Essa dopamina que é tão importante, é tão notável essa substância hormonal dos neurônios, que quando o organismo produz em grande quantidade, o indivíduo tem distúrbio de Parkinson. E quando há muita escassez, ele tem esquizofrenia. No entanto, a sua dosagem é tão equilibrada para proporcionar o bem-estar, o prazer, a alegria. O notável psiquiatra alemão, Dr. Klein, fazendo estudo sobre a alegria, ele se refere muito à dopamina, especialmente depois de ter estudado, inclusive, tribos da Nova Guiné que ainda comiam carne crua, e de passar por outras tribos da Oceania, verificando a constituição do organismo do indivíduo e os fatores encarregados de produzir esse transtorno que a todos nos ameaça, exigindo que mantenhamos uma vida moral e mental saudável e nunca percamos o norte do nosso objetivo psicológico, para que a nossa existência seja rica de bênçãos e nos possam facultar o trabalho de autoaprimoramento moral, para dessa maneira vivermos saudavelmente. É curioso notar que a própria Organização Mundial de Saúde define que saúde não é a falta de doença, mas é o estado de bem-estar social, emocional, psicológico e espiritual, acrescentando também o equilíbrio socioeconômico, porque quando nos faltam os recursos para uma vida digna, nós ficamos aturdidos, não ficamos saudáveis e muitas vezes somatizamos as preocupações em transtornos emocionais ou em problemas orgânicos. Então, o que fazer diante das ameaças? Tecnicamente, nós sabemos que a depressão tem fatores endógenos, aqueles de natureza interna, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Mas tem também os eventos de vida, os chamados exógenos, como sendo a solidão, a ansiedade, o medo. E podemos acrescentar a rotina. Daí nós vemos muitas vezes a depressão dos aposentados,
que de repente quebram aquela rotina e ficam em casa sem nenhum objetivo na vida e entram em quadros perturbadores da depressão. A depressão tem um aspecto cruel porque ataca em qualquer período. Ela pode ser infantil, juvenil, adulta, senil, pré-partum, pós-partum. Pode ter o caráter de um episódio único, pode ter as recidivas. E nós vamos encontrar aquela outra muito peculiar. As datas felizes da vida, o aniversário, festas de Natal, Ano Novo, Carnaval. O indivíduo faz depressão em mecanismos muito complexos da emotividade. Então, felizmente, a ciência abandonou a antiga assédia e assídia do século IV e também as punições medievais do século XII, quando a Igreja Católica considerava a depressão como sendo punição divina. A melancolia fazia que monges e religiosas, de repente, deixassem de servir, entrando nesse estado de apatia, o que constituía naturalmente, segundo as entidades teológicas, interveniência de Satanás. Claro que nos quadros da psicopatologia depressiva existem também interferências espirituais negativas, perturbadoras, de caráter obsessivo, como o Espiritismo estuda. No entanto, há aquela de natureza fisiológica, como há de natureza psicológica. Nem toda depressão é obsessão. Nem toda obsessão é depressão. Necessitamos ter muito cuidado nesses diagnósticos que alguns estudiosos do Espiritismo, inexperientes e precipitados, formulam diante de qualquer quadro, logo atirando a culpa nos espíritos sofredores, nos espíritos obsessores, fazendo diagnósticos que não correspondem à realidade. Devemos deixar para os técnicos o trabalho de bem discernir e ajudar com os nossos melhores recursos, as nossas terapêuticas, o passe, a água frutificada, as reuniões especializadas para, no caso de obsessão, termos a ventura de receber aquele perseguidor e fazer com ele a terapia da renovação, do perdão, para que abandone a sua vítima. Desta maneira, vivemos um momento de graves considerações, preocupantes em torno do problema da depressão. O depressivo não é indolente, não é preguiçoso, não está fugindo dos deveres. Simplesmente não tem a energia suficiente que os neuropeptídeos proporcionam para ele poder lutar, levantar-se pela manhã, cuidar da higiene, atender aos seus deveres mínimos que lhe constituem verdadeiros desafios. Dessa forma, a depressão merece reflexões muito profundas e nós, os espíritas, deveremos estudá-la com muito carinho para não estarmos a dar opiniões perturbadoras que muitas vezes complicam o caso dos pacientes, com notícias de obsessões que mais agravam a sua situação. O Espiritismo, sem dúvida, dispõe de instrumentos notáveis para ajudar as criaturas com seus problemas, especialmente nos transtornos da afetividade. Propõe, por exemplo, a reflexão no Evangelho de Jesus, que é um tratado de psicoterapia otimista. Porque quando lemos as parábolas, como recomendam modernos psicoterapeutas, nós descobrimos que na parábola de Jesus há um roteiro para a reflexão. E se conseguirmos desviar a nossa mente daquele transtorno momentâneo fixado, da ausência de forças, da perda de sentido existencial, nós mudamos de paisagem e logo os neurônios começam a reagir favoravelmente. Eu me lembro, por exemplo, que 2 físicos quânticos de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, que não são religiosos, fazendo uma análise do cérebro
concluíram que os nossos neurônios cerebrais, quando são estimulados por pensamentos saudáveis, pelo amor, pelo perdão, pela solidariedade, pelo bem-querer, pelas ações nobres, eles emitem ondas que podem estar carregadas de fótons. Porque os fótons são aglutinadores de moléculas, então o indivíduo desfruta de bem-estar, goza de saúde. A tese é o seu pensamento e a vida que você leva. Porque, da mesma maneira, quando o indivíduo tem pensamentos deploráveis, perturbações do ciúme, transtornos do sentimento afetivo, ódio, vingança, sede de desforço, os neurônios produzem ondas semelhantes ao elétron. E como o elétron é desagregador de partículas, naturalmente advém transtorno na produção das neurocomunicações, distúrbios cerebrais, emocionais e somatizações orgânicas. Então o Evangelho produz que fótons, ondas favoráveis ao bem-estar, pela alegria que proporcionam. O notável psiquiatra americano Milton Erickson, que era um depressivo crônico e que em Phoenix, no Arizona, ele trabalhava com pós-graduandos na sua casa, nos estados mais difíceis da sua depressão. Era muito otimista neste sentido. Ele dizia que a dele era incurável, talvez uma forte hereditariedade. Nós sabemos que teria um caráter de natureza transcendental. Quem pode avaliar os conflitos, os danos, os males que ele praticou em existência transata? Ele não era espírita, embora talvez fosse até espiritualista, pela maneira como ele tratava os pacientes. Ele narra uma das suas experiências que a mim me parece fascinante. Uma família muito rica convidou para visitar um membro desse mesmo clã, que era uma senhora viúva, numa depressão muito grave. Mas que ele não deveria apresentar-se como psiquiatra, porque na posição da família, um psiquiatra sempre era visto como cuidando de psicopatas. E eles gostariam de manter isso, ao que o Dr. Erickson reagiu, dizendo que ele não podia ser um farsante. Ele era psiquiatra e, se fosse atender a paciente, apresentar-se como tal. Não tendo outra alternativa, os familiares concordaram. Ele foi visitá-la. Ela o recebeu na alcova, com todas aquelas características da depressão, o desânimo, o desencanto, o mal-estar, o estado distímico. E ele disse que era psiquiatra a convite da família, porque ela estava com uma depressão, explicou naturalmente de que se tratava. E ele tinha condições de fazê-la melhorar. Bem nisso, ele gostaria que ela lhe permitisse visitar a casa, para ele ter uma ideia de como era a vida que ela levava. Ela anuiu. E ele sai com um dos funcionários e nota que a casa era toda cinza, pintada de cores muito tristes, o que denotava o estado emocional da própria paciente. Percorreu vários cômodos e, quando passou pela sala de refeições, ele percebeu que em cima de uma fruteira estavam muitos telegramas sem abrir, muitas cartas fechadas. E ele perguntou ao funcionário: mas o que é isto? Ah, doutor, são convites que ela recebe, ela nem abre. São notícias, ela não abre, não tem ânimo, não se interessa. Ele foi adiante e depois da cozinha havia um pequeno jardim de inverno e ali violetas dos Alpes. Ela era colecionadora de violetas dos Alpes. Então o funcionário disse: é a única coisa que ela cuida. Ela somente se levanta para molhar uma vez que outra, ou para fazer uma muda, transplantar uma folha, da qual se origina um novo vaso. Ele retorna, conversa com ela e diz: muito bem. Ela pergunta: qual é o remédio que vai passar? Nenhum. A senhora não precisa de medicamento nenhum. Foi um grande prazer conhecê-la. Espero que a senhora se recupere. Ela ficou sem entender. E ele disse aos familiares: eu vou voltar lá para ter uma outra conversa. Dias depois ele voltou e disse: como passa? Ah, no mesmo, doutor. Eu venho aqui para dar-lhe um conselho. Apenas isto. A senhora é uma pessoa de alta importância em nossa sociedade. Recebe muitos convites. Ah, sim, muitos. Mas eu nem os abro. Pois não.
é uma indelicadeza. A senhora não pode retribuir a gentileza das pessoas sendo descortês. É uma dama. Tem compromissos sociais e humanos. Quando receber um convite, a senhora abra-o. E tenha a gentileza de mandar um vaso de violetas. É um presente tão importante. Se ela gosta delas, as pessoas vão ficar gratificadas. E não lhe custa nada. Ela disse, bem, poderei fazer isto. Ele despediu-se novamente, dirigiu-se à família e esclareceu. Manda em todos os convites possíveis. Peçam amigos, a vizinhos, que mandem convites para aniversário, para bodas, para festas. E ela começou a receber os convites, abria e foi mandando os vasos de violetas. À medida que sucediam os dias, claro, o jardim quase desapareceu. E ela se viu na iminência de ir a uma floricultura, comprar vasos, comprar xaxim, adubos químicos. E então já levantava mais de uma vez para fazer novas mudas. E assim foi. Libertou-se da depressão. Porque saía da cama para cuidar do jardim, para mandar os vasos. E quando ela morreu, 10 anos depois, o jornal colocou o necrológio. A Dama das Violetas deixa um grande legado para todos nós. É possível que na maioria das casas da nossa cidade ela esteja presente através de um dos seus lindos vasos de violeta. Aí está uma prática modesta, simples, que é de encontrar um sentido psicológico para a vida. Uma razão de ser para viver, logo, o cérebro estimula a produção da dopamina e, por consequência, das outras substâncias. E a pessoa passa a ter melhores neurocomunicações. Encontra novamente a alegria de viver. Assim também, lendo as parábolas de Jesus. A doutora Elizabeth Lucas narra num dos seus livros algo interessantíssimo. Que ela foi chamada para atender a uma abadesa que havia tido um AVC. E por isso mesmo foi afastada da direção do monastério em que ela residia. Fez uma depressão profunda. E ao conversar a doutora com ela, perguntou, mas o que aconteceu na sua vida? Perdi a razão de viver. Eu era abadesa. Administrei com mão de ferro e com luva de seda esta casa. Sou uma das fundadoras da ordem e agora a vida é inútil. Nesta cama, sem fazer nada. A doutora diz mais. Vou lhe contar uma pequena parábola. Havia um homem que morava numa ilha e, de repente, ele se transferiu para o continente. Quando chegou no continente e as pessoas souberam que ele vinha daquela ilha, diziam, como? Como você pode ter abandonado uma ilha tão extraordinária? Um dos lugares paradisíacos da Terra. Como é possível que você abandonou aquele local encantador para vir morar no continente? A maioria de nós desejaria visitar a ilha, pelo menos por uns dias. E o homem foi ficando tão emocionado que disse, perdoe-me. Eu não sabia que era tão maravilhosa, embora morasse lá. Então a senhora está aqui, num quarto maior do que o de todas as monjas, com 2 janelas que estão bordadas de sol, com uma linda vista do jardim. É claro que a senhora está com alguma dificuldade de locomoção, mas está lúcida. Como é que a senhora abandona todo este conforto para se refugiar no continente da mágoa, no continente da solidão e faz a depressão? E a religiosa pergunta, mas o que é que eu posso fazer? Conte as suas experiências administrativas. Escreva a história do monastério. Guarde uma página para a história da humanidade futura. Seja útil para o amanhã, já que as suas horas não servem mais para a senhora. Dedique-as à edificação de uma história que possa preservar o futuro de uma instituição tão nobre como este convento. Ela se reanimou, porque ela amava muito a sua tarefa. E a partir dali ela foi escrever a história do monastério. Foi muito bem recebido o livro. Mais tarde escreveu outro livro de reflexões. Então nós poderíamos vencer a depressão com alguns estímulos. As parábolas de Jesus, voltando sempre ao tema. Vários
tratadores, como psicoterapeutas, como Ethel Tolle, falam de que a leitura de uma parábola do filho pródigo, quem de nós não é, de certa forma, um filho pródigo, vai proporcionar o bem-estar, voltar para o lar paterno depois de passarmos por todas as vicissitudes. Temos a alegria inefável de saber que nosso Pai, que é Deus, está nos esperando e voltar com imensa alegria para sair da depressão. A depressão pode ter um caráter profundo dos transtornos sexuais. Então a ajuda de um psicanalista é valiosa. Pode ter conflitos da infância embutidos no inconsciente. Uma mãe negligente, um pai perverso, uma mãe superprotetora, uma infância atormentada. Tudo isso fica recalcado em nosso inconsciente e, de repente, ele ressuma na adolescência, na idade adulta. Um choque pós-traumático. Ficou demonstrado depois da Segunda Guerra Mundial que muitos sobreviventes do campo de concentração, dos campos de horror, de aniquilamento, tiveram depressão pós-traumática. Eles se perguntavam, eu sou responsável pela morte de muitos. Como é que eu pude sobreviver e eles não? Então é necessário que procuremos ajuda especializada do psicoterapeuta, do psiquiatra, como sendo de efeito muito grande para ir até as causas da depressão e afastá-las. São as depressões fisiológicas, psicológicas, psiquiátricas. E merece considerar também transtornos terríveis de conflitos que nós guardamos. E antes nós tínhamos o confessionário católico para fazer a catarse. Hoje nós temos que ir ao consultório médico, do psicólogo, do psicoterapeuta, para também vomitar. Quantos temos compromissos? Em um belo livro, Os Pantanais da Alma, o seu autor, eminente psicólogo norte-americano, conta uma história profundamente comovedora. Ele, de repente, recebe um telefonema de uma senhora. Sua agenda, na condição de psicoterapeuta, estava repleta. Tinha pacientes para futuros meses. E a voz lhe diz, doutor, eu necessito de conversar com o senhor. Necessito de 2 horas do senhor. Mas não quero que o senhor diga nada durante as 2 horas. Eu tenho que vomitar o que trago dentro de mim, que está me matando. 2 horas do senhor. Eu lhe mandarei a minha fotografia. E espero que o senhor marque um momento para me receber por 2 horas. E ele achou aquilo curioso. O paciente necessita da orientação terapêutica. Ele necessita de uma voz amiga, do apoio técnico especializado, de alguém que consiga penetrar no fosso profundo e abra a porta para que se liberte de todos aqueles conflitos. E no dia aprazado que ele marcou, a criatura veio. Chamava-se Ilse. E ela então lhe narra que estava certo dia numa praça do mercado, na Alemanha. E então, de repente, como estavam muitos judeus, as tropas SS cercaram a praça. Eram as tropas da elite de Himmler, encarregadas do extermínio final, a solução final, matar todos os judeus da Europa, especialmente nos países conquistados. E então todos foram presos e ela também. Então ela começou a gritar, eu não sou judia, eu sou alemã, não sou judia. E foi empurrada num camburante, mas eu não sou judia. E um soldado disse, mas você viu demais. Você viu coisas que eu não devia. E ela foi levada para um campo de concentração na Polônia. Foi jogada lá. Mas, disse ela, o que mais me aflige foi quando nós chegamos ao campo. Uma lembrança, porque foram feitas 2 filas. A fila da direita é direto para a câmara de gás e a fila da esquerda para os trabalhos forçados. Eu fui colocada na fila da esquerda
E ao meu lado, na fila da direita, estava uma jovem mãe judia, com uma criancinha de 3 para 4 anos. À medida que nós avançávamos, ela para a morte e eu para a vida, ela me olhou intensamente nos olhos, não podia falar, porque senão os guardas aplicavam terríveis golpes. Ela me olha e olha para a filha e empurra a menina para mim, porque estando comigo sabia salva. Então a criança olhou para mim suplicante e eu a empurrei de volta à sua mãe. E vi-as entrar na câmara de gás. Passaram-se os anos. Eu esqueci-me da cena. Terminou a guerra, eu sobrevivi. Vim morar nos Estados Unidos, em Chicago. Tornei-me bibliotecária. E certo dia que estava arrumando os velhos jornais de durante a guerra, eu vi uma foto. Era exatamente aquele momento em que eu empurrava a criança. Alguém fotografou, certamente os nazistas, eles eram muito organizados, e fotografaram o exato momento em que a criança me olhava e eu empurrei. E então estou sendo dominada pelo remorso. Eu matei aquela criança. Não consigo perdoar-me. Estou numa situação deplorável, porque aquela criança poderia ter sido salva se eu não a tivesse empurrado. Então o Dr. James Hollis olha para ela, depois de fazer essa confissão, de jogar para fora um conflito terrível, durante 2 horas e tenta conversar. Mas eu desagradeço a gentileza do senhor me ter ouvido. Talvez agora eu melhore. E ele não teve notícias do que lhe aconteceu. Como na depressão nós necessitamos às vezes de um amigo. No passado era o confessionário. Agora nós temos necessidade do psicoterapeuta. Ele talvez com a sua habilidade vá ao fulcro do nosso problema e consiga deslindar o enigma do nosso conflito, libertando-nos. Mas outros casos mais graves, temos necessidade de um psiquiatra para podermos tomar o medicamento próprio, aquele que vai forrar os neurônios e obrigá-los a produzir as substâncias que estão carentes em nosso organismo. Há um detalhe no tratamento do distúrbio de afetividade bipolar. É que assim que a pessoa melhora, abandona o tratamento, achando que já está curado. É um engano. Não deve abandonar o tratamento porque a depressão é perversa, ela volta. Depois que passa aquele efeito, porque os produtos têm uma consequência retar, demoram-se um pouco. Então a depressão volta com toda a força. E toda recidiva é sempre desagradável e perigosa, porque pode tornar-se um problema crônico, portanto de remoção impossível, pelo menos durante esta reencarnação. Mas há um recurso valiosíssimo ao lado da leitura das parábolas, ao lado do tratamento médico, a oração. Buscar a oração, unir-se à força cósmica do universo, abrir a alma a Deus. A depressão não impede o pensamento. Então a pessoa deve reconquistar a fé, mesmo que naquele momento, pela falta das substâncias próprias para a alegria e a coragem, a pessoa suplicar por Deus. Porque Jesus disse com propriedade: tudo o que pedirdes a meu Pai orando, Ele vos atenderá. Tudo no bom sentido da palavra. Porque se entrarmos no delírio de pedirmos coisas absurdas, é óbvio que a esses pedidos não teremos a resposta que aguardamos. Então a problemática dos distúrbios da afetividade pode reduzir-se a uma mudança de comportamento emocional, ao hábito da boa leitura, ao hábito dos bons pensamentos, à mudança das paisagens emocionais, procurando cultivar, sobretudo, a sublime experiência do serviço ao próximo. Por isso que o Espiritismo tem como luminar proposta: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor na sua expressão mais elevada, mais sublime. E porque amamos e agimos, nós nos enriquecemos de energias que nos proporcionam o bem-estar,
a saúde demorada, a alegria de viver. Em qualquer aspecto de distúrbio da afetividade, aos primeiros sinais, muito cuidado. Mas não pense que qualquer tristeza é depressão. A tristeza faz parte da nossa vida, como fenômeno de ocorrência de uma mágoa. Então viva seu momento de tristeza, viva seu momento de raiva e depois supere-o. Então, o estado saudável tomará conta de você e você poderá ser plenamente feliz. Até o próximo encontro. Meus irmãos, vamos nos preparar para as bênçãos do passe. Para recebermos estas transmissões de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição dessas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente nas cadeiras, descruzar braços e pernas, fechar os olhos e levar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em uma prece sentida, pedindo força e coragem para podermos lutarmos e vencermos as nossas dificuldades. E nesse momento, que os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um de nós, em nossos lares, onde estivermos, e derramando bênçãos de paz, de saúde, de amor e de perdão. E que possam nos nutrir de força e de esperança para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que estamos passando. E com a certeza de um dia por vir melhor. Em um sentimento de gratidão, irmãos. Sintam neste momento todos os eflúvios da espiritualidade amiga, sendo derramados sobre cada um de nós, e também sobre todo o planeta Terra que se encontra sob a governadoria de Jesus e a caminho de um mundo de regeneração. Muita paz. Vamos, neste momento, realizar a prece para nossos irmãos, elevando nossos melhores pensamentos e sentimentos juntos com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que neste instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam, neste instante, visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam para se fortalecerem e se sentirem amparados. Às crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo e a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais e nos cárceres do espírito, a força necessária para fazer as modificações que os libertem e os modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma e o conforto da cura se assim merecerem, e a fé para suportarem o seu sofrimento, sentindo a tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensado. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados,
o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho esses irmãos. Que todos nós, nessa hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, derramando sobre nós e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz. Agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos. Que assim seja.